Eu vi minha mãe no sofá da sala às 11 da noite, e naquele instante, minha vida inteira desmoronou. Não era uma cena que uma filha deveria presenciar jamais. Ela tinha 52 anos, estava sozinha, havia 6 longos anos desde que meu pai morreu em um acidente de moto na rodovia. E naquele momento eu entendi o peso brutal da solidão que ela carregava todos os dias. Meu nome é Fernanda, tenho 62 anos hoje. E essa história que vou contar aconteceu há exatos 10 anos atrás, quando minha mãe Lúcia ainda morava naquele apartamento pequeno na zona leste de São Paulo, num prédio antigo com paredes finas onde todo mundo ouvia a vida do vizinho. Eu tinha ido visitá-la naquela quarta-feira porque ela não atendia o telefone fixo havia 2 dias, e como filha preocupada, peguei as chaves reservas que ela me dera e fui até lá verificar se estava tudo bem. A porta do apartamento estava apenas encostada, não trancada, o que já me deixou alarmada. Empurrei devagar chamando por ela, mas ninguém respondeu. A televisão estava ligada numa novela que ela costumava assistir, e sobre a mesinha de centro havia uma garrafa de vinho tinto pela metade e uma taça suja com marca de batom. O coração já batia forte no meu peito quando entrei na sala e a vi ali, completamente vulnerável. O vestido floral que ela tanto gostava estava todo puxado para cima, o cabelo grisalho despenteado grudado na testa suada, os olhos fechados com força, a respiração pesada enchendo, aquele silêncio constrangedor. Eu gelei. Minha mãe também me viu naquele segundo e soltou um grito sufocado de pânico puro, puxando o vestido para baixo com as mãos trêmulas, o rosto ficando vermelho numa mistura de vergonha e desespero que eu nunca tinha visto em ninguém. Fernanda, meu Deus, eu não sabia que você ia vir. Sai daqui, por favor. Ela gritou com a voz embargada, cobrindo o rosto com as mãos, e eu podia ouvir o choro começando a sair. Eu não conseguia me mexer, não. Conseguia falar. Só ficava ali parada na entrada da sala, sentindo uma mistura de choque, pena e uma tristeza profunda que apertava meu peito. Mãe, eu só vim ver se a senhora estava bem. A porta estava aberta. Eu tentei explicar, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. Ela se levantou cambaleando, ainda tentando ajustar a roupa, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, e correu para o quarto batendo a porta com força. Eu fiquei sozinha na sala, com aquela cena gravada na minha mente, sabendo que jamais conseguiria esquecer. Sentei no sofá ainda quente onde ela estava e comecei a chorar também. Não de julgamento, mas de dor por perceber o quanto minha mãe estava sofrendo sozinha naquele apartamento todos os dias, todas as noites, sem ninguém, sem calor humano, sem afeto, sem toque. 6 anos viúva aos 52 anos era uma sentença cruel demais. Meu pai tinha sido o amor da vida dela, ficaram casados por 28 anos, e quando ele se foi naquele acidente estúpido que poderia ter sido evitado se o outro motorista não estivesse bêbado, minha mãe entrou num luto profundo que parecia não ter fim. Ela fechou a lanchonete que tinham juntos, vendeu a casa onde moravam, mudou para esse apartamento minúsculo e se isolou do mundo. Eu tentava visitá-la toda semana, levava comida, conversava, mas percebia que ela apenas fingia estar bem na minha frente. Agora eu entendia a verdade nua e crua. Bati na porta do quarto dela devagar. Mãe, posso entrar? Por favor. Precisamos conversar. Não houve resposta, apenas o som abafado de choro. Mãe, não vou embora até a gente conversar. Insisti, e depois de longos minutos a porta se abriu. Ela estava sentada na beirada da cama, os olhos inchados, o rosto destruído de vergonha. Como vou olhar para você de novo depois disso, Fernanda? Que vergonha! Que situação horrível! Ela disse sem levantar a cabeça. Eu me sentei ao lado dela e segurei sua mão fria. Mãe, a senhora não precisa sentir vergonha. De nada. Eu entendo. Eu sei como tem sido difícil esses anos todos sozinha. Ela finalmente me olhou e vi nos olhos dela uma dor tão grande que partiu meu coração. Você não entende nada, Fernanda. Você tem seu marido, sua vida, sua família. Eu estou aqui nesse buraco sozinha faz 6 anos, sem ninguém, sem nada. Eu me sinto morta por dentro. Só que meu corpo ainda está vivo, e isso é um tormento que você não imagina. A voz dela tremia tanto que mal conseguia terminar as frases. Eu não sabia o que dizer, porque ela tinha razão.
Eu não entendia completamente aquela solidão, mas podia imaginar. Mãe, a senhora não está morta, está aqui, está viva e merece ser feliz de novo. Ela balançou a cabeça. Como eu posso ser feliz sem seu pai, Fernanda? Como? Ele era minha vida inteira, meu companheiro, meu amor, meu tudo. E agora, eu estou aqui nessa idade, 52 anos, velha demais para recomeçar, velha demais para alguém me olhar como mulher de novo. Essa frase me doeu fundo, porque percebi que minha mãe tinha se convencido de que sua vida amorosa tinha acabado junto com meu pai. Ela se considerava velha, descartada, invisível. A senhora não é velha, mãe. 52 anos não é velho. E a senhora ainda é bonita. Ainda é uma mulher incrível. Ela deu um sorriso triste. Você é minha filha, tem que dizer isso. Mas eu sou realista, Fernanda. Olha para mim. Olha esse corpo cansado. Essas rugas, esses cabelos brancos. Que homem ia querer uma mulher assim? Segurei o rosto dela com as duas mãos. O homem certo ia querer, mãe. E ele existe. Mas a senhora precisa sair desse apartamento. Precisa viver de novo. Precisa se permitir ser feliz. Ela suspirou fundo. Eu tentei, Fernanda. Eu juro que tentei. Mas é tão difícil, tão solitário, tão doloroso. Eu passo os dias trabalhando naquele mercadinho onde consegui emprego, volto para casa, esquento comida, assisto televisão e vou dormir. Fim. Todos os dias a mesma coisa. E a noite é a pior parte, porque é quando eu sinto mais falta do seu pai, quando o silêncio desse apartamento fica insuportável, quando eu percebo que estou completamente sozinha no mundo. Foi nesse momento que entendi que o que eu tinha visto não era apenas um ato físico de uma mulher solitária, era um grito desesperado de alguém que estava morrendo por dentro aos poucos, sufocada pela solidão e pela falta de amor. Fiquei com minha mãe até quase meia-noite naquela quarta-feira, e quando voltei para casa, não consegui dormir pensando nela. Meu marido percebeu que eu estava inquieta e perguntou o que tinha acontecido, mas eu não consegui contar. Era algo muito íntimo, muito delicado. Apenas disse que estava preocupada com minha mãe e que precisávamos fazer algo para tirá-la daquela solidão. Nos dias seguintes, voltei lá várias vezes, levava jantar, ficava conversando, tentava animá-la, mas percebia que ela estava diferente comigo agora. Havia uma barreira de vergonha que não existia antes. Ela mal conseguia me olhar nos olhos, ficava sempre desviando o rosto, e eu sabia que aquela cena estava atormentando ela tanto quanto me atormentava. Mãe, a gente precisa superar isso, eu disse numa sexta-feira à noite, enquanto lavávamos a louça juntas na cozinha minúscula. Superar o quê? Ela fingiu não entender. A senhora sabe do que eu estou falando aquela noite. Ela parou de lavar o prato que segurava e ficou imóvel, olhando para a pia. Fernanda, eu não quero falar sobre isso. Nunca mais, por favor. Mas a gente precisa, mãe, porque essa vergonha está criando uma distância entre nós e eu não quero isso. Ela se virou para mim com os olhos já úmidos. Você não entende a humilhação que eu sinto, Fernanda. Minha própria filha me viu daquele jeito, como uma mulher desesperada, patética, carente. Eu segurei os ombros dela com firmeza. A senhora não é patética, mãe. A senhora é humana. A senhora tem necessidades, tem sentimentos, tem um corpo que ainda está vivo, mesmo que a senhora tente fingir que não está. Qualquer pessoa na sua situação sentiria o mesmo. Ela começou a chorar ali na cozinha, e eu a abracei forte, sentindo o corpo frágil dela tremer nos meus braços. Eu só queria que seu pai estivesse aqui, Fernanda. Eu só queria isso. Eu sei, mãe, eu sei, mas ele não está. E a senhora precisa aceitar isso de uma vez por todas e seguir em frente. A vida não acabou. A senhora ainda tem muitos anos pela frente. Ela se afastou, enxugando as lágrimas com a mão molhada de detergente. Muitos anos para quê, Fernanda? Para ficar sozinha nesse apartamento apodrecendo aos poucos? Não, mãe. Muitos anos para viver de verdade, para conhecer pessoas novas, para talvez até encontrar alguém que faça a senhora feliz de novo. Ela deu uma risada amarga. Encontrar alguém? Você está louca. Quem ia querer uma viúva de 52 anos que trabalha como caixa de mercadinho e mora num apartamento de 40 metros quadrados? Eu não tenho nada para oferecer, Fernanda. A senhora tem muito para oferecer, mãe.
A senhora é uma mulher incrível, forte, batalhadora, carinhosa, engraçada quando quer ser. Qualquer homem de bom senso ia se sentir sortudo de estar ao lado da senhora. Ela me olhou com uma expressão de descrença total. Você está sendo ingênua, Fernanda. O mundo real não funciona assim, principalmente para mulheres da minha idade. Eu não sou mais jovem, não sou mais bonita, não tenho mais nada que chame atenção. Aquela conversa me deixou ainda mais determinada a fazer algo pela minha mãe. Nos dias seguintes, comecei a elaborar um plano. Conversei com meu marido Rodrigo sobre a situação dela, obviamente sem entrar em detalhes constrangedores, e ele sugeriu que ela participasse de algum grupo de convivência para idosos, mas eu sabia que minha mãe odiaria ser chamada de idosa e recusaria na hora. Então pensei em outra estratégia. Minha mãe trabalhava no mercadinho que ficava a 3 quadras do apartamento dela, e eu sabia que lá sempre teve um senhor que trabalhava no açougue, um homem viúvo também, uns 58 anos, simpático, educado, e que sempre tratava minha mãe com gentileza. O nome dele era Osvaldo. Eu me lembrava porque minha mãe já tinha comentado algumas vezes sobre ele, sempre de forma neutra, mas percebi que ela mencionava ele mais do que mencionava qualquer outra pessoa do trabalho. Fui até o mercadinho numa terça-feira de manhã, quando sabia que os dois estariam trabalhando. Fingi estar fazendo compras, mas na verdade estava observando. Vi minha mãe no caixa, atendendo os clientes com aquele jeito profissional e distante que ela tinha desenvolvido nesses anos. E vi Osvaldo no açougue conversando com uma senhora que comprava carne moída. Ele era um homem alto, forte, com cabelos grisalhos bem cortados, um bigode espesso e um sorriso simpático. Quando a fila do caixa diminuiu, ele saiu do açougue e foi até onde minha mãe estava. Dona Lúcia, Senhora, almoça que horas hoje? Ele perguntou com uma voz grave e gentil. 12:00, como sempre, Osvaldo. Ela respondeu sem olhar para ele, continuando a organizar as notas na gaveta do caixa. É que eu trouxe umas coxinhas que minha irmã fez. Ficaram muito boas. Pensei em oferecer para a senhora experimentar. Minha mãe finalmente olhou para ele e vi um leve rubor subir pelo pescoço dela. Obrigada, Osvaldo. Mas eu trouxe minha marmita hoje. Ele sorriu sem se abalar. Tudo bem, mas se mudar de ideia, eu guardo uma para a senhora. Voltou para o açougue, assobiando baixinho. Eu percebi algo naquela troca que minha mãe provavelmente não percebia. Ele gostava dela. Era óbvio. A forma como ele encontrava desculpas para falar com ela, a gentileza exagerada, o sorriso que ele só dava quando estava perto dela. E minha mãe, coitada, estava tão fechada em sua bolha de solidão e luto que não enxergava nada disso. Esperei ela sair para o almoço e a abordei na calçada. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ela se assustou ao me ver. Precisamos conversar. Vamos tomar um café ali na padaria. Sentamos numa mesinha de canto e pedi 2 cafés com leite. Mãe, quem é o Osvaldo? Ela franziu a testa. Como você sabe do Osvaldo? Eu estava no mercadinho agora há pouco e vi ele falando com a senhora. Osvaldo é só um colega de trabalho, Fernanda. Trabalha no açougue. Só um colega que traz coxinha caseira especialmente para a senhora. O rosto dela ficou vermelho. Não foi especialmente para mim. A irmã dele fez e ele ofereceu. Só isso. Mãe, ele gosta da senhora. Qualquer pessoa percebe. Ela quase cuspiu o café. Que bobagem, Fernanda. Ele é só educado, gentil com todo mundo. Não do jeito que é com a senhora, mãe. Eu vi a forma como ele olhou para a senhora. Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo a colher no café nervosamente. Mesmo que fosse verdade, e não é. Eu não estou interessada, Fernanda. Eu ainda amo seu pai. Eu sei que ama, mãe. E sempre vai amar. Mas isso não significa que a senhora não possa se permitir conhecer outras pessoas, se permitir ser feliz de novo. Amar meu pai e viver sua vida não são coisas excludentes. Ela olhou pela janela da padaria com os olhos distantes. Eu não sei fazer isso, Fernanda. Eu não sei como é conhecer alguém novo depois de tantos anos. Eu não sei flertar, não sei conversar, não sei nada. Fiquei 28 anos casada com seu pai. Só conheci ele a vida toda. Como eu vou começar algo? Com outra pessoa agora. A senhora começa sendo simpática, conversando, aceitando uma coxinha quando alguém oferece. Ela deu um sorriso fraco. Você não desiste fácil, né? Não quando se trata da felicidade da minha mãe. Ela suspirou fundo. Mesmo que eu quisesse tentar,
E estou dizendo se eu não saberia nem por onde começar. Comece aceitando a coxinha amanhã, mãe. Só isso. Um passo de cada vez. Nos dias seguintes, liguei para minha mãe todos os dias, perguntando como tinha sido no trabalho, se tinha conversado com Osvaldo, se tinha acontecido algo diferente. Ela ficava irritada com minhas perguntas insistentes, mas eu percebia que, no fundo, ela estava prestando mais atenção nele agora. Na quinta-feira, ela me ligou à noite. Coisa rara. Fernanda, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O quê, mãe? Conta. Osvaldo me convidou para tomar um sorvete depois do trabalho. E o que a senhora respondeu? Perguntei segurando a emoção. Eu disse que não podia, que tinha compromisso. Mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora fez isso? Porque eu fiquei nervosa, Fernanda. Não sabia o que dizer, então inventei essa desculpa idiota. E ele ficou chateado. Não, ele sorriu e disse que tudo bem, que fica para outra hora. Então ainda tem chance, mãe. Da próxima vez a senhora aceita. Não sei, Fernanda, estou com medo. Medo de quê? Medo de tudo. De decepcionar, de não saber o que falar, de ele perceber que eu sou uma mulher sem graça, velha, sem nada de interessante. Mãe, para com isso. A senhora precisa parar de se diminuir desse jeito. Osvaldo te convidou porque gosta de você, porque quer te conhecer melhor, porque vê algo em você que te faz especial. Você acha mesmo? A voz dela saiu pequena, vulnerável. Eu tenho certeza, mãe. No sábado seguinte fui visitá-la e a encontrei mais arrumada do que o normal. O cabelo estava lavado e escovado. Ela tinha passado um batom clarinho e estava usando um vestido que eu não via fazia tempo. Ah, senhora está bonita, mãe. Vai sair. Ela ficou sem graça. Não vou sair, só quis me arrumar um pouco. Fazia tempo que não me cuidava. Mas eu sabia que era por causa de Osvaldo. Ela estava começando a se importar, a se enxergar como mulher de novo. E isso me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque ela estava saindo da casca. Triste porque percebi o quanto ela tinha se abandonado esses anos todos. Sentamos na varanda pequena do apartamento dela tomando suco de laranja e ela começou a falar sobre Osvaldo de forma mais aberta. Sabe, Fernanda, ele ficou viúvo há 4 anos. A esposa dele morreu de câncer. Foi muito sofrido. Ele tem 2 filhos já adultos que moram em outras cidades. Então ele vive sozinho num apartamento aqui perto. Trabalha no mercadinho há 8 anos. É responsável, educado. Todo mundo gosta dele. A senhora já sabe bastante sobre ele, hein, mãe? Ela ficou vermelha. A gente trabalha junto, Fernanda. É natural conversar. E ele sabe sobre a senhora. Sabe o quê? Que a senhora é viúva, que mora sozinha, essas coisas. Sabe sim, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, principalmente quando fica só nós dois na copa na hora do almoço. E ele nunca demonstrou interesse antes. Eu acho que demonstrou sim, Fernanda. Eu que nunca prestei atenção. Agora que você mencionou, eu comecei a reparar em pequenas coisas, a forma como ele sempre pergunta se eu estou bem, como sempre oferece ajuda quando vê que estou com dificuldade em algo, como ele sorri quando me vê chegar no trabalho. Talvez você esteja certa, talvez ele realmente goste de mim. E a senhora gosta dele, mãe. Ela ficou quieta por um longo momento, olhando para o horizonte da cidade. Eu não sei, Fernanda. Eu não sei se o que eu sinto é gostar dele ou apenas gostar de ser notada, de me sentir mulher de novo, de perceber que alguém me olha como algo além de uma viúva solitária. Isso já é um começo, mãe. Mas eu me sinto culpada. Sinto como se estivesse traindo seu pai. Ela disse com a voz embargada. Mãe, o pai não ia querer que a senhora ficasse sozinha e infeliz pelo resto da vida. Ele te amava, e quem ama de verdade quer a felicidade do outro acima de tudo. Você acha que ele entenderia? Eu tenho certeza absoluta, mãe. Na segunda-feira seguinte, minha mãe me ligou animada, coisa que eu não via há anos. Fernanda, eu aceitei. Aceitou o quê, mãe? O convite do Osvaldo, ele me convidou de novo para tomar sorvete depois do trabalho e eu aceitei. Mãe, que maravilhoso, estou tão feliz. Mas agora estou morrendo de nervoso, Fernanda. Não sei o que vestir, o que falar, como agir. A senhora vai ser você mesma, mãe. Só isso. Seja natural, seja verdadeira, e vai dar tudo certo. Tomara, porque faz tanto tempo que não saio com um homem que eu nem lembro mais como é. Naquela tarde fiquei ansiosa o dia inteiro esperando minha mãe me ligar para contar como tinha sido. Quando finalmente meu celular tocou às 10 da noite,
Atendi no primeiro toque. E aí, mãe, como foi? Foi bom, Fernanda. Foi muito bom. Ela parecia surpresa com a própria resposta. Conta tudo. A gente foi numa sorveteria ali perto do mercadinho, sentamos numa mesinha na calçada, pedimos sorvete de flocos e ficamos conversando por mais de 2 horas. O que vocês conversaram? Sobre tudo, sobre nossas vidas, sobre nossos casamentos, sobre como é difícil viver sozinho depois de tantos anos acompanhado, sobre trabalho, sobre filhos, sobre sonhos que tivemos e que ficaram pelo caminho. Ele é muito fácil de conversar, Fernanda. Muito gentil, muito atencioso. Eu me senti confortável com ele de um jeito que não esperava. E ele foi respeitoso. Muito. Não fez nada inapropriado. Não tentou nada. Só conversamos mesmo, mas no final, quando nos despedimos, ele segurou minha mão por um momento e disse que tinha gostado muito da minha companhia e que gostaria de repetir outras vezes. E o que a senhora disse? Eu disse que também tinha gostado e que sim, podíamos sair outras vezes. Meu coração estava batendo tão forte, Fernanda. Parecia que eu tinha voltado a ser uma adolescente. Eu estou tão feliz por você, mãe. Tão feliz. Mas é estranho também, Fernanda, porque ao mesmo tempo que eu me senti bem, eu também me senti culpada. Senti que estava fazendo algo errado. Você não está fazendo nada errado, mãe. Você está vivendo. E isso não é errado. As semanas seguintes foram de uma transformação visível na minha mãe. Ela começou a se cuidar mais, a usar roupas mais bonitas, a pentear o cabelo com carinho, a passar maquiagem leve. Osvaldo e ela começaram a sair regularmente depois do trabalho, às vezes para tomar sorvete, às vezes para caminhar na praça, às vezes apenas para conversar sentados num banco. Ela me ligava sempre para contar como tinha sido, e eu percebia na voz dela uma alegria que não existia há anos. Fernanda, hoje ele me levou num restaurante japonês, você acredita? Eu nunca tinha comido comida japonesa na vida. Foi uma experiência incrível. Outro dia, ela ligou rindo. Fernanda, hoje a gente foi no cinema assistir um filme de ação. Eu detestei o filme, mas adorei estar lá com ele, comendo pipoca, rindo das cenas absurdas. Era como se minha mãe estivesse redescobrindo a vida, redescobrindo a si mesma. Agora quero te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade. Não precisa ter vergonha. Você já passou por uma fase na vida onde se sentiu completamente sozinho, onde achou que ninguém mais ia te enxergar, te valorizar, te querer? Se já passou, deixa aqui nos comentários de onde você é e como conseguiu superar, porque sua história pode ajudar alguém que está passando exatamente por isso agora. E se você está gostando de acompanhar essa história até aqui, se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais para acontecer e te garanto que você não vai querer perder. 2 meses depois daquele primeiro sorvete, minha mãe e Osvaldo já eram praticamente um casal, embora ela ainda não definisse a relação dessa forma. Eles se viam quase todos os dias, jantavam juntos depois do trabalho, passavam os finais de semana caminhando pela cidade, visitando lugares que nenhum dos dois conhecia. Minha mãe estava radiante, transformada, e todos ao redor percebiam. As colegas de trabalho faziam piadinhas carinhosas, os vizinhos comentavam que ela estava bonita, até meu marido notou a mudança. Sua mãe está diferente. Fernanda está mais leve, mais feliz. Ela encontrou alguém, Rodrigo, alguém que está fazendo ela voltar a viver. Que bom! Ela merece depois de tanto sofrimento. Mas nem tudo era perfeito. Minha mãe ainda carregava a culpa, ainda brigava internamente com os próprios sentimentos. Numa tarde de domingo, ela apareceu na minha casa sem avisar, coisa rara, e eu percebi pelo rosto que tinha algo pesado na cabeça. Mãe, o que houve? Aconteceu alguma coisa. Ela sentou no sofá da sala e ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Fernanda, eu preciso te contar uma coisa e você precisa me prometer que não vai me julgar. Eu nunca te julgaria, mãe. Pode falar. Ontem à noite, Osvaldo me convidou para ir no apartamento dele. Disse que tinha preparado um jantar especial. Eu fui. E o que aconteceu? A gente jantou, conversou e depois ele me beijou. Foi o primeiro beijo que eu dei em outro homem desde que conheci seu pai, Fernanda. E eu me senti tão confusa, tão perdida. Como você se sentiu durante o beijo, mãe? Eu me senti bem, me senti desejada, me senti viva de um jeito que não me sentia há anos. Mas depois que o beijo terminou,
Eu comecei a chorar, ali na frente dele, e não conseguia parar. Osvaldo ficou desesperado, achando que tinha feito algo errado, mas não foi isso. Foi só que todas as emoções vieram de uma vez e eu não consegui segurar. Você ainda ama meu pai, né, mãe? Eu vou amar seu pai até o dia que eu morrer, Fernanda. Isso não muda. Mas eu percebi que é possível amar alguém que se foi e ao mesmo tempo se permitir sentir algo por alguém novo. Não é substituir, é apenas continuar vivendo. E eu acho que finalmente entendi isso. Eu abracei minha mãe com força. Você demorou muito para entender isso, mãe, mas que bom que finalmente entendeu. Osvaldo foi compreensivo. Muito. Ele sentou comigo no sofá, me abraçou enquanto eu chorava, disse que entendia perfeitamente porque ele passou pela mesma coisa quando começou a sair com outras mulheres depois que a esposa dele morreu. Disse que é normal sentir culpa, sentir que está traindo a memória de quem se foi, mas que com o tempo essa culpa diminui e a gente aprende a viver com os dois sentimentos coexistindo. Ele parece um homem muito especial, mãe. Ele é, Fernanda. Ele realmente é. E eu acho que estou me apaixonando por ele. E isso me assusta, porque eu não sei lidar com isso. Por que te assusta? Porque amor dói, Fernanda. Amor machuca. Amor termina. Eu amei seu pai com tudo que eu tinha, e quando ele se foi eu achei que ia morrer junto. A dor foi insuportável. Tenho medo de me entregar de novo para alguém e ter que passar por aquela dor novamente. Mãe, a gente não pode viver com medo de amar por causa da possibilidade de perder. Viver é arriscar, é se entregar, é sentir tanto as alegrias quanto as dores. Se a gente se fechar por medo, a gente não vive de verdade. Apenas existe, e isso não é vida. Ela enxugou as lágrimas que escorriam. Quando você ficou tão sábia, Fernanda? Eu aprendi com a senhora, mãe. Aprendi vendo sua força nesses anos todos, mesmo quando a senhora achava que não estava sendo forte. As semanas foram passando e o relacionamento entre minha mãe e Osvaldo foi se aprofundando. Eles não escondiam mais de ninguém. Eram um casal oficialmente, e todos que conheciam se alegravam por eles. Numa tarde de sexta-feira, minha mãe me ligou com a voz estranha, meio nervosa, meio animada. Fernanda, eu preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Pode falar, mãe. Estou ouvindo. Osvaldo me pediu para morar junto com ele. Meu coração deu um pulo. Sério, mãe? E o que a senhora respondeu? Eu disse que precisava pensar, que era uma decisão muito grande e que eu precisava de um tempo para processar. E você já pensou. Não paro de pensar. Fernanda, é só nisso que penso. Por um lado, eu quero muito. Quero acordar com ele do lado. Quero ter companhia todos os dias. Quero construir uma vida a dois de novo. Por outro lado, tenho medo. Medo de estar indo rápido demais, medo de estar desrespeitando a memória do seu pai, medo de me machucar. Mãe, já se passaram 6 anos desde que meu pai morreu. Não é rápido demais. Na verdade, você já esperou muito. E sobre desrespeitar a memória dele, você não está fazendo isso. Você está apenas seguindo em frente. E isso é saudável. É necessário. E sobre se machucar, esse risco sempre vai existir, mas vale a pena correr ele. Você realmente acha que eu deveria aceitar? Eu acho que você deveria seguir o seu coração, mãe. E seu coração já sabe a resposta. Naquela noite, minha mãe ligou para Osvaldo e disse sim. Começaram os preparativos para ela se mudar para o apartamento dele, que era maior e mais confortável que o dela. Fui ajudá-la a embalar as coisas e foi emocionante ver ela guardando memórias, separando o que levar e o que deixar para trás. Fernanda, olha isso. Ela me mostrou uma foto antiga dela com meu pai no dia do casamento. Os dois jovens, bonitos, sorridentes, cheios de sonhos. A gente era tão feliz nessa época. Vocês foram felizes a vida toda, mãe, até o último dia dele. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. É verdade, fomos. E eu sou grata por cada momento que tive com ele. Mas agora chegou a hora de ter novos momentos com alguém novo. E isso não diminui o que eu vivi com seu pai. Apenas adiciona novos capítulos na minha história. Exatamente, mãe. No dia da mudança, ajudei a levar as caixas para o apartamento de Osvaldo. Ele nos recebeu com um sorriso enorme e uma gentileza que me conquistou imediatamente. Dona Fernanda, muito prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Sua mãe fala muito de você. O prazer é meu, Osvaldo. E muito obrigada por cuidar da minha mãe, por fazê-la feliz de novo.
Ele olhou para minha mãe com um carinho tão genuíno que me emocionou. Quem está feliz sou eu. Ter uma mulher como sua mãe ao meu lado é uma bênção que eu não esperava mais ter nessa vida. Se você chegou até aqui nessa história e sentiu que ela te tocou de alguma forma, eu quero te pedir um favor do fundo do meu coração. Um gesto pequeno, mas que significa muito. Clica ali embaixo em Valeu Demais, porque é esse apoio de vocês que me dá força para continuar trazendo essas histórias verdadeiras, essas histórias de pessoas reais, que passam por dores reais, mas que também encontram felicidade real. Cada Valeu Demais de vocês é um abraço. Que eu recebo é uma confirmação de que vale a pena continuar compartilhando, e eu agradeço imensamente por cada um. Os primeiros meses de minha mãe morando com Osvaldo foram de adaptação e descobertas. Ela me ligava quase todo dia contando as novidades, as pequenas alegrias e também os desafios de dividir a vida com alguém depois de tanto tempo sozinha. Fernanda, é tão estranho acordar e ter alguém do lado, não acostumar com os barulhos dele, com os hábitos diferentes, mas ao mesmo tempo é tão bom não estar mais sozinha. Você está feliz, mãe? Estou, Fernanda, genuinamente feliz. E isso me assusta um pouco, porque parece bom demais para ser verdade. Aproveita, mãe. Você merece essa felicidade. Osvaldo se mostrou um companheiro atencioso e paciente. Ele entendia que minha mãe ainda carregava traumas e medos e nunca a pressionava para nada. Eles construíram uma rotina gostosa juntos, acordavam cedo, tomavam café juntos antes de ir trabalhar no mercadinho, voltavam juntos no final do dia, preparavam o jantar juntos, assistiam televisão abraçados no sofá. Era uma vida simples, mas cheia de afeto, e minha mãe florescia visivelmente naquele ambiente. Mas nem tudo eram flores. Numa noite de terça-feira, minha mãe apareceu na minha casa de surpresa, e eu percebi que ela tinha chorado. Mãe, o que aconteceu? Brigou com Osvaldo. Não brigamos, Fernanda, mas aconteceu uma coisa que me deixou muito mal. Conta. Hoje à noite, ele quis ter relações comigo. Foi a primeira vez que ele demonstrou esse tipo de interesse de forma mais direta. E o que aconteceu? Eu travei, Fernanda. Simplesmente travei. Comecei a tremer, comecei a chorar e não consegui. Osvaldo ficou preocupado. Disse que estava tudo bem, que não tinha problema, que a gente ia no tempo dele, mas eu me senti péssima. Me senti quebrada, incapaz. Mãe, é normal você se sentir assim. Fazia quanto tempo que você não tinha intimidade com alguém? 6 anos, Fernanda. 6. Longos anos. A última vez foi com seu pai 2 semanas antes dele morrer. Depois disso, eu simplesmente me fechei para essa parte da vida. Achei que nunca mais ia sentir vontade de estar com alguém dessa forma. E agora que surgiu a oportunidade, você ficou com medo. Não é nem medo, Fernanda. É como se meu corpo tivesse esquecido como funciona, como se aquela parte de mim tivesse morrido junto com seu pai. Ela não morreu, mãe. Ela só estava adormecida e vai acordar de novo quando você se sentir segura. Osvaldo foi compreensivo. Muito. Ele me abraçou a noite toda. Disse que não tinha pressa, que esperaria o tempo que fosse necessário, que o importante era eu me sentir confortável e segura. Isso me fez gostar ainda mais dele, sabe? Porque mostrou que ele realmente se importa comigo e não apenas com a parte física. Claro que ele se importa, mãe. Isso é óbvio. Mas eu tenho medo de decepcionar ele, Fernanda. Medo de não ser mais capaz de satisfazer um homem, de ser só. Uma velha enferrujada que não sabe mais fazer nada. Mãe, pelo amor de Deus, para de falar assim de si mesma. Você não é velha. Você não é enferrujada. Você é apenas uma mulher que passou por um trauma enorme e que precisa de tempo para se curar completamente. E Osvaldo entende isso. Eu espero que sim. Nas semanas seguintes, minha mãe começou a trabalhar isso com a ajuda de Osvaldo. Eles foram devagar, sem pressa, reconstruindo a intimidade aos poucos. Ela me contava que eles começaram apenas se abraçando mais, depois com beijos mais profundos, depois com carícias mais ousadas, até que numa noite aconteceu naturalmente e foi bom para os dois. Fernanda, eu achei que nunca mais ia sentir isso de novo, aquela conexão, aquele calor, aquela entrega. E foi diferente do que era com seu pai, mas foi especial do mesmo jeito. Osvaldo foi tão cuidadoso, tão gentil, tão atencioso.
Me fez sentir bonita, desejada, viva. Estou tão feliz por você, mãe. Eu também estou. Feliz, Fernanda. Feliz e grata por ter encontrado esse homem maravilhoso que me fez voltar a viver. Os meses foram passando e o relacionamento só se fortalecia. Osvaldo conheceu toda a família. Veio jantar na minha casa várias vezes, conversou longamente com meu marido sobre futebol e política, brincou com meus filhos, conquistou a todos com sua simpatia e gentileza. Ele é um bom homem, Fernanda. Meu marido me disse numa noite depois que eles foram embora. Sua mãe deu sorte de encontrá-lo. Ela deu sorte, sim. Ou talvez seja destino, sei lá. Só sei que estou muito feliz de vê-la feliz de novo. Num sábado de sol, minha mãe me ligou animada. Fernanda, Osvaldo me pediu em casamento. Mãe, sério, e o que você respondeu? Eu disse sim, Fernanda. Eu disse sim. Vamos nos casar no civil mês que vem. Nada muito grande, só a família próxima. Mas eu quero que você seja minha madrinha. Eu vou ser com muito orgulho, mãe. O dia do casamento foi emocionante. Minha mãe estava linda com um vestido azul claro, o cabelo preso num coque elegante, uma maquiagem suave que realçava os olhos brilhantes de felicidade. Osvaldo estava de terno cinza, radiante, segurando a mão dela com força, como se tivesse medo que ela sumisse. Quando o juiz de paz perguntou se eles aceitavam um ao outro como marido e esposa, os dois responderam sim, com vozes firmes e cheias de emoção. Eu chorei durante toda a cerimônia. Chorei de alegria por ver minha mãe recomeçando, por ver ela acreditando de novo no amor, por ver ela viva de verdade depois de anos apenas existindo. Na pequena festa que fizemos depois, minha mãe me puxou para um canto. Fernanda, eu preciso te agradecer. Agradecer por quê, mãe? Por não ter desistido de mim naquela noite terrível quando você me encontrou naquele estado. Por ter insistido que eu merecia ser feliz de novo. Por ter me empurrado para fora da minha zona de conforto. Se não fosse você, eu ainda estaria naquele apartamento pequeno, sozinha, morrendo aos poucos. Você não precisa me agradecer, mãe. Eu só fiz o que qualquer filha faria. Não, Fernanda, você fez muito mais do que isso. Você me salvou. Literalmente me salvou. Nós nos abraçamos forte ali no meio da festa, chorando juntas, e eu senti uma gratidão imensa por ter tido coragem naquela noite de não fingir que não tinha visto nada, de não simplesmente ir embora e deixar minha mãe sozinha com sua dor. Às vezes a gente precisa enfrentar as situações desconfortáveis, as situações constrangedoras, porque é exatamente nesses momentos que as verdadeiras transformações acontecem. Passaram-se 3 anos desde aquele casamento. Minha mãe e Osvaldo construíram uma vida bonita juntos, cheia de companheirismo, respeito e amor. Eles venderam o apartamento dele e compraram uma casinha pequena num bairro tranquilo, com um quintal onde Osvaldo plantou um jardim que minha mãe adorava cuidar. Os dois se aposentaram do mercadinho e agora tinham tempo para viajar, para conhecer lugares novos, para simplesmente aproveitar a companhia um do outro sem as pressas e obrigações da vida profissional. Fernanda, nós fomos para o litoral semana passada. Minha mãe me contava empolgada numa tarde de domingo enquanto tomávamos café na casa nova deles. Ficamos numa pousadinha de frente para o mar, acordávamos cedo para ver o nascer do sol, caminhávamos na praia de mãos dadas, comíamos peixe fresco todo dia. Foi maravilhoso. Vocês merecem, mãe. Merecem aproveitar essa fase da vida com tranquilidade. Osvaldo apareceu da cozinha trazendo um bolo que ele mesmo tinha feito. Experimentem isso aqui. É receita da minha falecida mãe, bolo de fubá com goiabada. Comemos o bolo e conversamos sobre planos futuros, sobre os netos que eu tinha dado para minha mãe e que ela adorava visitar, sobre as reformas que queriam fazer na casa, sobre uma possível viagem para o Nordeste que estavam planejando. Era uma conversa leve, feliz, cheia de vida. Quando fui embora naquela tarde, no caminho de volta para casa, pensei em tudo o que tinha acontecido nesses últimos anos, em como uma situação terrivelmente constrangedora tinha se transformado no ponto de virada para a vida da minha mãe. Se eu não tivesse ido visitá-la naquela noite, se não tivesse entrado naquele apartamento, se não tivesse visto o que vi, será que ela teria continuado naquela espiral de solidão e sofrimento? Provavelmente sim. Às vezes, os
Piores momentos da nossa vida são, na verdade, portais para os melhores momentos que ainda estão por vir. Alguns meses depois, recebi uma ligação da minha mãe num tom que não esperava. Fernanda, preciso te contar uma coisa e não sei como você vai reagir. Mãe, me assustou. O que foi? Eu descobri que estou doente. Meu coração parou. Doente como mãe. O que você tem? Câncer, Fernanda. Câncer de mama. Já fiz todos os exames, já consultei especialistas e vou começar o tratamento semana que vem. O mundo girou ao meu redor. Mãe, isso não pode estar acontecendo. Não agora que você está tão feliz. Eu sei, a ironia não me escapou. Mas é a vida, Fernanda. A gente não escolhe quando essas coisas acontecem. Os médicos são otimistas. Descobrimos cedo, tenho boas chances de cura, mas vai ser um processo difícil. Quimioterapia, radiação, tudo que vem junto. Osvaldo sabe. Sabe sim. Está devastado, mas tentando ser forte por mim. Ele já disse que vai estar do meu lado em cada consulta, cada sessão, cada momento difícil. Eu vou estar também, mãe. Você não vai passar por isso sozinha. Os meses seguintes foram dos mais difíceis que vivemos como família. O tratamento era agressivo e minha mãe sofreu todos os efeitos colaterais possíveis. Perdeu o cabelo, perdeu peso, perdeu a cor da pele, ficou frágil e cansada. Mas nunca perdeu a vontade de lutar, nunca perdeu a esperança. E isso se devia muito ao apoio incansável de Osvaldo. Ele estava literalmente ao lado dela a cada segundo, segurava sua mão durante as sessões de quimioterapia, limpava quando ela passava mal, preparava as refeições especiais que ela conseguia comer, trocava os curativos, dava os remédios nos horários certos. Eu nunca tinha visto um amor tão puro, tão dedicado, tão verdadeiro. Numa tarde, enquanto minha mãe dormia, depois de uma sessão particularmente difícil, sentei com Osvaldo na sala e ele desabou. Fernanda, eu não posso perder ela. Não agora que, finalmente, encontrei alguém para dividir minha vida. Não depois de tudo que construímos juntos. A voz dele quebrou e ele começou a chorar. Você não vai perder, Osvaldo. Ela é forte. Ela vai superar isso. Mas e se não superar? E se eu ficar sozinho de novo? E se? Não pensa nisso. Pensa positivo. Pensa em todos os anos que vocês ainda vão ter juntos quando ela se curar. Foram 6 meses de tratamento intenso. Eu ia visitar minha mãe 3 vezes por semana. Levava coisas que ela gostava mesmo sem conseguir comer muito. Ficava conversando sobre amenidades para distraí-la da dor e do medo. Segurava sua mão quando ela chorava de exaustão. Fernanda, às vezes eu penso que não vou aguentar, que é pesado demais. Ela me disse numa dessas tardes. Vai aguentar sim, mãe. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Mas eu estou tão cansada, tão enjoada, com tanta dor. Eu sei, mãe, eu sei. Mas já está quase acabando. Só mais algumas sessões e você vai começar a melhorar. Osvaldo está sendo um anjo. Ele é, mãe. Ele te ama muito. Eu também o amo, Fernanda. E é por ele que eu continuo lutando. Porque quero ter mais anos ao lado dele. Quero envelhecer junto com ele. Quero poder retribuir todo esse amor e dedicação que ele está me dando agora. Finalmente, o tratamento terminou. Fizemos novos exames e a notícia veio: o câncer tinha sido eliminado completamente. Minha mãe estava curada. A comemoração foi intensa. Choramos de alívio, abraçamos uns aos outros, agradecemos a Deus e a medicina. Osvaldo segurou o rosto da minha mãe com as 2 mãos e disse com lágrimas escorrendo: Você conseguiu, meu amor. Você venceu, e agora vamos ter muitos e muitos anos juntos pela frente. Antes de continuar, eu quero fazer uma pausa aqui e conversar com você que está me ouvindo. Essa história mexeu com você de alguma forma? Te fez pensar na sua própria vida, nas suas próprias escolhas? Se sim, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a parte que mais te tocou. E, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque histórias como essa, histórias reais de pessoas reais, é o que eu trago aqui toda semana. Sua companhia significa tudo para mim. A recuperação da minha mãe foi lenta, mas constante. O cabelo começou a crescer de novo, o peso foi voltando aos poucos, a cor da pele foi retornando. Mas mais do que a recuperação física, o que me impressionou foi a transformação emocional que ela passou. Ela ficou ainda mais grata pela vida, ainda
mais presente em cada momento, ainda mais apaixonada por Osvaldo. Fernanda, passar por isso me fez perceber que a gente não tem garantia de nada nessa vida. Ela me disse numa conversa meses depois da cura. A gente acha que tem tempo, que pode adiar felicidade, que pode desperdiçar dias em tristeza ou mágoa, mas a verdade é que cada dia é precioso e precisa ser vivido intensamente. Se eu não tivesse aceitado recomeçar com Osvaldo, se eu tivesse continuado presa no luto do seu pai, eu teria vivido meus últimos anos saudáveis, sozinha e infeliz, e teria morrido sem conhecer esse amor lindo que encontrei. Você não morreu, mãe. Você está aqui, curada, viva. Mas eu poderia ter morrido, Fernanda. Essa é a questão. E se tivesse morrido sem ter vivido de verdade esses últimos anos, teria sido uma tragédia ainda maior. Por isso eu agradeço todos os dias por você ter me empurrado para fora da minha zona de conforto naquela época, por ter me feito enxergar que eu merecia mais. Um ano depois da cura, minha mãe e Osvaldo fizeram uma festa de renovação de votos. Queriam celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a superação. Foi numa chácara alugada, com toda a família e amigos próximos, um churrasco farto e música boa. Minha mãe estava radiante com um vestido branco simples, o cabelo curto, mas já crescido, um sorriso permanente no rosto. Osvaldo não parava de olhar para ela com adoração. Durante a cerimônia improvisada que fizemos, cada um falou um pouco sobre o casal. Quando chegou minha vez, eu mal consegui controlar a emoção. Há 10 anos atrás, eu encontrei minha mãe no momento mais baixo da vida dela. Comecei. Ela estava sozinha, estava sofrendo, estava apenas sobrevivendo e não vivendo. Hoje eu olho para ela e vejo uma mulher completamente diferente, uma mulher feliz, realizada, amada e que ama intensamente. Osvaldo, obrigada por devolver minha mãe para a vida. Obrigada por cuidar dela nos momentos bons e, principalmente, nos momentos ruins. Obrigada por provar que amor de verdade existe e pode acontecer em qualquer fase da vida. Todo mundo aplaudiu e minha mãe veio me abraçar chorando. Obrigada, filha. Obrigada por tudo. Os anos foram passando e a vida seguiu seu curso natural. Meus filhos cresceram, eu envelheci, minha mãe e Osvaldo também envelheceram juntos, mas sempre juntos, sempre cúmplices, sempre apaixonados. Eles viajaram para vários lugares que sonhavam conhecer, receberam amigos em casa, todo fim de semana cuidaram do jardim que se tornou cada vez mais bonito, adotaram um cachorro que se tornou a alegria da casa. Eram uma dupla inseparável, daquelas que a gente olha e pensa que gostaria de ter um amor assim. Numa tarde de inverno, já faziam 8 anos desde que eles tinham se casado, recebi uma ligação de Osvaldo com a voz alterada. Fernanda, sua mãe passou mal, estamos no hospital, você pode vir. Cheguei correndo e encontrei minha mãe numa maca da emergência, pálida, com dificuldade para respirar. Osvaldo estava ao lado segurando a mão dela, o rosto marcado de preocupação. O que aconteceu? Ela estava no jardim regando as plantas e de repente caiu. Não conseguia respirar direito. Os médicos estão investigando. Ficamos horas esperando resultados de exames. Quando o médico finalmente veio falar conosco, a notícia não foi boa. O câncer tinha voltado, dessa vez nos pulmões, e estava em estágio avançado. As opções de tratamento eram limitadas, e as chances de cura eram pequenas. Osvaldo desmoronou ali mesmo no corredor do hospital, e eu tive que ser forte pelos dois. Quanto tempo ela tem? Perguntei ao médico com a voz trêmula. É difícil precisar, mas provavelmente alguns meses, talvez 1 ano se responder bem ao tratamento paliativo. Minha mãe foi informada do diagnóstico e reagiu com uma serenidade que me surpreendeu. Eu já vivi mais do que esperava, Fernanda, ela me disse quando ficamos sozinhas no quarto do hospital. Vivi 8 anos maravilhosos com Osvaldo, conheci lugares lindos, fui feliz de verdade, não tenho do que reclamar. Mãe, não fala assim, a gente vai lutar, vai fazer tratamento, vai. Não, Fernanda, dessa vez não. Eu não quero passar por aquele sofrimento todo de novo para ganhar alguns meses a mais. Quero aproveitar o tempo que me resta com qualidade, ao lado de quem eu amo, fazendo as coisas que gosto. Quero morrer em paz, não num hospital cheio de tubos. Mas eu não estou pronta para te perder, mãe. Eu sei, filha.
E me desculpa por isso, mas a vida é assim. A gente não escolhe quando vai. O que a gente escolhe é como vamos viver até lá. Os meses seguintes foram de uma intensidade emocional brutal. Minha mãe fez questão de viver cada dia plenamente, mesmo com as limitações que a doença impunha. Osvaldo se tornou cuidador em tempo integral, e eu nunca vi tanto amor em ação quanto naqueles dias. Ele a ajudava a tomar banho quando ela não tinha força, preparava todas as refeições, administrava os remédios para a dor, segurava ela quando as crises de falta de ar vinham, dormia abraçado com ela todas as noites como se fosse a última. Uma tarde, minha mãe me chamou para uma conversa particular. Fernanda, quando eu me for, cuida do Osvaldo para mim. Mãe, não fala isso. Preciso falar, filha, porque eu sei que ele vai sofrer muito e eu não quero que ele fique sozinho. Promete que vai ficar de olho nele, que vai visitá-lo, que vai fazer companhia. Eu prometo, mãe. E promete outra coisa. Não deixa ele se culpar. Não deixa ele achar que poderia ter feito algo diferente. Ele foi o marido perfeito. Me deu os anos mais felizes da minha vida. E eu quero que ele saiba disso. Eu vou dizer para ele, mãe, obrigada, Fernanda. Obrigada por tudo. Por ter sido a filha maravilhosa que sempre foi. Por ter me salvado naquela noite há tantos anos atrás. Por ter me dado a chance de viver esse amor lindo que vivi com Osvaldo. Abraçamos forte e choramos juntas, sabendo que aquele abraço tinha gosto de despedida. Minha mãe faleceu numa manhã de primavera, 6 meses depois daquele diagnóstico fatal. Estava em casa, na cama que dividia com Osvaldo, segurando a mão dele, com a família toda ao redor. Foi uma partida tranquila, sem dor, sem desespero, apenas um suspiro fundo, e ela se foi. Osvaldo segurou o corpo dela por horas, chorando baixinho, fazendo carinho no cabelo dela, beijando a testa fria. Eu tive que, literalmente, arrancá-lo de lá quando o pessoal do velório chegou. Os dias seguintes foram de um luto profundo. O funeral foi lindo, cheio de flores que ela amava, cheio de pessoas que a queriam bem. Osvaldo leu um texto emocionado falando sobre o amor que tinha por ela, sobre como ela tinha transformado os últimos anos da vida dele, sobre como era grato por cada segundo que tiveram juntos. Muita gente chorou, inclusive pessoas que mal a conheciam, mas que foram tocadas pela sinceridade daquele amor. Depois que tudo passou, depois que os parentes foram embora e a vida voltou ao ritmo normal para todo mundo, menos para quem perdeu, fiquei preocupada com Osvaldo. Ia visitá-lo todo dia e o encontrava cada vez mais apagado, cada vez mais triste, cada vez mais ausente. Ele tinha perdido o brilho no olhar, tinha perdido o sorriso fácil, tinha perdido a vontade de viver. Osvaldo, você precisa comer, eu dizia colocando um prato de comida na frente dele. Não estou com fome, Fernanda. Você precisa se alimentar, por favor. Minha mãe não ia gostar de te ver assim. Sua mãe era minha razão de viver. Sem ela, eu não tenho mais motivo para continuar. Não fala assim. Você tem sim. Você tem sua família, seus amigos, suas memórias. Memórias doem, Fernanda. Cada canto dessa casa me lembra ela. Cada objeto, cada cheiro. Como eu vou viver aqui sem ela? Aos poucos, com muita paciência e muita insistência, fui ajudando Osvaldo a se reerguer. Convenci ele a voltar a cuidar do jardim que era a paixão deles dois, e ver as plantas que minha mãe tinha plantado florescendo trazia um consolo estranho para ele. Fui apresentando ele a grupos de apoio para viúvos, onde ele podia compartilhar sua dor com pessoas que entendiam exatamente o que ele estava passando. Levei ele para almoçar na minha casa todo domingo, forçando ele a sair daquela casa que tinha virado um mausoléu. Levou quase 1 ano, até que Osvaldo voltasse a sorrir de verdade, até que ele voltasse a ter vontade de acordar todo dia, até que ele aceitasse que a vida continua mesmo depois da perda mais dolorosa. Ele nunca mais se relacionou com outra mulher. Dizia que minha mãe tinha sido o último amor da vida dele e que estava em paz com isso. Passou a dedicar o tempo dele a trabalho voluntário numa instituição que cuidava de idosos doentes e dizia que cuidar dos outros o ajudava a lidar com a própria dor. Hoje, 4 anos depois da morte da minha mãe, Osvaldo continua vivo. Continua na mesma casa, continua cuidando daquele jardim como se fosse um santuário.
A gente se fala toda semana, eu visito ele pelo menos 2 vezes por mês e desenvolvemos uma amizade linda baseada no amor que os dois tinham pela mesma mulher. Ele me conta histórias sobre minha mãe que eu não conhecia, momentos privados deles dois, conversas profundas que tiveram, planos que fizeram juntos. E eu conto para ele sobre a minha mãe antes de conhecê-lo, sobre como ela era quando meu pai era vivo, sobre a mulher que ela se tornou depois de viúva. Juntos mantemos a memória dela viva e presente. Essa história que contei para vocês hoje não é apenas sobre a minha mãe e Osvaldo. É sobre a capacidade humana de recomeçar, de se reinventar, de amar de novo mesmo depois de perdas devastadoras. É sobre ter coragem de ser vulnerável, de admitir solidão, de pedir ajuda. É sobre não desistir da vida mesmo quando tudo parece ter acabado. Minha mãe poderia ter ficado naquele apartamento pequeno para sempre. Poderia ter morrido sozinha e infeliz. Mas ela escolheu diferente. Mesmo com medo, mesmo com culpa, mesmo com todas as inseguranças, ela deu uma chance para o amor de novo. E teve 8 anos maravilhosos que jamais teria tido se não tivesse corrido esse risco. Osvaldo também poderia ter desistido depois da morte da esposa dele. Poderia ter ficado sozinho e amargurado, mas ele escolheu se abrir para minha mãe. E teve anos incríveis que encheram de sentido o final da vida dele. E eu, que presenciei aquela cena constrangedora e poderia ter simplesmente fingido que não tinha visto e ido embora, escolhi enfrentar a situação, escolhi falar sobre o assunto desconfortável, escolhi empurrar minha mãe para fora da zona de conforto dela. E hoje sei que essa foi uma das melhores decisões que tomei na vida. Quantas pessoas estão aí, nesse exato momento, vivendo em solidão, achando que a vida acabou, achando que não merecem mais ser felizes, achando que é tarde demais para recomeçar. Para essas pessoas eu quero dizer o seguinte: nunca é tarde, nunca é cedo demais, nunca é impossível. Enquanto há vida, há possibilidade, há esperança, há chance de ser feliz de novo. Não importa a sua idade, não importa quantas perdas você sofreu, não importa quanto tempo você passou sozinho, você merece amor, merece companhia, merece viver plenamente. Minha mãe tinha 52 anos quando conheceu Osvaldo, uma idade que muitos consideram avançada para romances, mas ela provou que idade é só um número quando se trata de amor verdadeiro. Então, se você está sozinho, se está sofrendo, se está se sentindo invisível, saiba que há esperança. Saia de casa, converse com pessoas, permita-se ser visto, permita-se ser vulnerável, permita-se recomeçar. A vida é curta demais para ser desperdiçada em solidão autoimposta. E para vocês que têm pais, mães, avós, tios, pessoas queridas que estão sozinhas, prestem atenção nelas. Muitas vezes a solidão é silenciosa. A gente não percebe o quanto alguém está sofrendo por dentro, porque por fora ela mantém uma fachada de que está tudo bem. Minha mãe fazia isso comigo, fingia que estava bem nas visitas, mas por dentro estava se despedaçando aos poucos. Se eu não tivesse ido naquela noite, se não tivesse visto o que vi, talvez nunca teria entendido a profundidade do sofrimento dela. Então fiquem atentos aos sinais, às entrelinhas, aos silêncios. Às vezes, um simples convite para sair, uma conversa mais profunda, um abraço mais demorado pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Não esperem que a pessoa peça ajuda, porque muitas vezes quem mais precisa é quem menos pede. Sejam vocês a dar o primeiro passo, a estender a mão, a mostrar que se importam. Essa história também me ensinou muito sobre julgamento. Quando vi minha mãe naquela situação, eu poderia ter reagido com nojo, com julgamento, com condenação. Muitas filhas reagiriam. Assim, ficariam horrorizadas, se afastariam, criariam um distanciamento. Mas eu escolhi compreensão, escolhi empatia, escolhi olhar além do ato em si e enxergar a dor que estava por trás. E foi essa escolha que permitiu que a gente tivesse a conversa que precisávamos ter, que abriu caminho para a transformação que veio depois. Quantos relacionamentos são destruídos por julgamento, por falta de compreensão, por incapacidade de ver além das aparências? A gente vive numa sociedade que julga tudo e todos o tempo todo, especialmente quando se trata de sexualidade.
especialmente quando se trata de pessoas mais velhas. Existe um tabu enorme em torno da sexualidade na terceira idade, como se as pessoas perdessem seus desejos e necessidades físicas depois de certa idade. Mas a verdade é que somos seres sexuais até o fim da vida, e negar isso é negar uma parte fundamental da nossa humanidade. Minha mãe tinha 52 anos e tinha necessidades, e não havia absolutamente nada de errado com isso. O errado era a sociedade fazer ela sentir vergonha, fazer ela se sentir suja, fazer ela achar que era inadequado para uma mulher da idade dela ter desejos. Precisamos mudar essa mentalidade. Precisamos normalizar conversas sobre sexualidade em todas as idades. Precisamos parar de fazer as pessoas se sentirem mal por serem humanas. Outra lição importante que tirei dessa história toda é sobre a importância de viver o presente. Minha mãe passou 6 anos vivendo no passado, presa ao luto, incapaz de seguir em frente. Foram 6 anos desperdiçados, 6 anos que ela poderia ter vivido plenamente, mas escolheu viver pela metade. Quando finalmente se permitiu viver o presente, quando finalmente aceitou que o passado não volta, mas o futuro ainda está por ser escrito, ela teve os melhores anos da vida dela. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa, vivendo presos ao passado, a relacionamentos que acabaram, a pessoas que se foram, a versões nossas que não existem mais? O passado é importante para nos ensinar, para nos moldar, mas não pode ser nossa prisão. Precisamos aprender a soltar, a perdoar, a seguir em frente. E isso não significa esquecer, não significa deixar de amar quem se foi. Significa apenas continuar vivendo apesar da perda. Minha mãe nunca esqueceu meu pai, nunca deixou de amá-lo, mas aprendeu a carregar esse amor no coração enquanto construía novos amores, novas memórias, nova vida. Os 2 amores coexistiam dentro dela sem se anularem, e isso é possível, isso é saudável, isso é humano. Hoje, quando olho para trás e vejo toda essa jornada, fico com o coração apertado de saudade, mas ao mesmo tempo tranquilo, porque sei que minha mãe foi feliz. Ela teve uma vida difícil em muitos aspectos, perdas dolorosas, doenças graves, sofrimentos profundos, mas também teve amor verdadeiro. Não uma, mas 2 vezes. Teve meu pai por 28 anos e teve Osvaldo por 8 anos, e ambos os amores foram intensos, verdadeiros, transformadores. Quando ela fechou os olhos pela última vez, estava em paz, estava completa, estava cercada de amor. Quantas pessoas podem dizer o mesmo? Quantas pessoas morrem sozinhas, amarguradas, cheias de arrependimentos, por chances não aproveitadas, por palavras não ditas, por amores não vividos? Minha mãe não teve esse destino porque teve coragem, porque se arriscou, porque escolheu viver apesar do medo. Então, eu quero terminar essa história fazendo um pedido para cada um de vocês que está me ouvindo agora. Se você está sozinho e sofrendo, procure ajuda, converse com alguém, permita-se ser visto na sua vulnerabilidade. Se você conhece alguém que está sozinho, estenda a mão, ofereça companhia, mostre que se importa. Se você perdeu alguém e está preso no luto, permita-se seguir em frente sem culpa, honre a memória de quem se foi vivendo plenamente. E se você tem medo de amar de novo por causa de perdas passadas, lembre-se que o risco de amar sempre vale a pena. Sempre, porque uma vida sem amor não é vida de verdade. Eu sou grata todos os dias por ter tido uma mãe tão forte, tão corajosa, tão humana. Ela me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que idade é só um número quando se trata de amor, que vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim a maior das coragens. Osvaldo também me ensinou muito sobre dedicação, sobre companheirismo, sobre o que significa amar alguém de verdade nos bons e principalmente nos maus momentos. O amor que eles viveram não foi um amor de conto de fadas sem problemas, foi um amor real, com desafios, com medos, com inseguranças, mas foi verdadeiro. E no final das contas, é isso que importa. Se você chegou até aqui comigo nessa história, eu quero te agradecer de coração por ter me dado sua atenção, seu tempo, sua companhia. Contar essa história não foi fácil. Mexe com muitas emoções, traz muitas memórias à tona, mas é importante compartilhar porque talvez alguém
que está passando por algo parecido se sinta menos sozinho ao ouvir. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre sua própria vida, deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que pensou, qual parte mais te emocionou. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está sozinho, alguém que acha que já passou da hora de ser feliz, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes a gente precisa ouvir de alguém que ainda há esperança, que ainda há possibilidade, que ainda vale a pena tentar. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora porque eu trago histórias reais como essa toda semana. Histórias de pessoas comuns que passam por situações extraordinárias, que sofrem, que lutam, que vencem, que perdem, mas que continuam vivendo. Histórias que nos ensinam, que nos inspiram, que nos fazem sentir menos sozinhos nessa jornada maluca que é a vida. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser apoiar esse canal para que eu possa continuar trazendo conteúdo assim, clica ali no Valeu Demais. Esse gesto pequeno faz uma diferença enorme e me dá forças para continuar. Também quero te convidar a compartilhar sua própria história aqui nos comentários. Você já passou por uma perda dolorosa? Já se sentiu sozinho e sem esperança? Já teve que recomeçar depois de achar que tudo tinha acabado? Conta pra gente porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Somos uma comunidade aqui, e quanto mais compartilhamos nossas experiências, mais nos fortalecemos mutuamente. Ninguém precisa passar por nada sozinho. Sempre há alguém que entende, alguém que já passou por algo parecido, alguém que pode oferecer uma palavra de conforto ou esperança. Antes de encerrar, quero saber de você. O que essa história te ensinou? O que você vai levar dela para a sua própria vida? Como você se sentiu ao ouvir sobre a jornada da minha mãe? Responde aqui embaixo com sinceridade, porque eu leio todos os comentários e fico muito feliz em saber que essas histórias estão chegando nos corações de vocês e fazendo diferença de alguma forma. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, por me dar sua atenção, por fazer parte dessa comunidade linda que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real, mais uma jornada de superação, mais uma prova de que a vida sempre vale a pena ser vivida intensamente. Um abraço enorme no coração de cada um de vocês e lembrem-se sempre, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para ser feliz. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês ricamente.